Jesus, Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Evangelho de Lucas 18. Acharei, amém ou amém? Quem achou, dá glória. Quem achou, diz misericórdia. Todo mundo achou, viu? Olha, se diz então a palavra do Senhor, a partir do verso 35, que aconteceu que chegando ele, quem? Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que era aquilo? E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que me trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Somente até aí, queridos, em nome de Jesus, Pai, usa-me para a tua glória. Mais uma vez, ó Deus, nessa noite, que seja a boca do Senhor, que a tua palavra possa estar alcançando a cada coração. Fala, Senhor, porque o Senhor fala muito melhor do que eu. O Senhor tem palavras muito melhores. O seu convencimento é muito melhor, Pai, que eu. Então, Espírito Santo de Deus, já quebranta os corações, joga toda a incredulidade, que o ataque do inferno também seja repreendido. Leva as mentes cativas ao Senhor agora. Repreenda todo o espírito de algarismo, todo espírito de falta de atenção, repreenda em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a pergunta de Jesus para você nessa noite é: o que queres que te faça? Quando nós participamos de um culto desse, é um culto da resposta. Nós estamos aqui porque muitos de nós precisamos de uma resposta de Deus. Precisamos que Deus fale conosco. Precisamos de resposta para as nossas perguntas, para as nossas indagações, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E a pergunta de Jesus para você é: o que queres que te faça? Aí talvez você vai olhar e vai falar: cara, mas é uma pergunta muito óbvia. Eu quero que resolva o meu problema. Eu quero que resolva a minha dificuldade. Eu quero que resolva a minha dor. É uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta necessária que Jesus tem que fazer. Para quê? Para ativar a sua fé. Eu sei que Jesus sabe, mas ele precisa fazer essa pergunta para você nessa noite, porque quando ele pergunta, ativa a sua fé. A pergunta não é que Jesus está fazendo: o que posso te ajudar? Não é essa pergunta que Jesus está fazendo: no que posso te ajudar? Não. A pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? A pergunta é feita por alguém que tem total condição de fazer um milagre na sua vida. Assim como fez na vida daquele homem, daquele cego. Quem está te perguntando é aquele que tem a resposta para todos os seus problemas, para todas as suas dificuldades, para todas as suas lutas, para todas as suas dores. É ele que está te perguntando: o que queres que te faça? Não é o que eu posso fazer, não. O que queres? O que você quer que Jesus faça nessa noite na sua vida? Preste atenção, quando nós declaramos, quando nós falamos isso para a pessoa certa, qual é a nossa necessidade? O que nós estamos precisando? Quando nós falamos para a pessoa certa, qual é o milagre que nós necessitamos?
faz toda a diferença para nós alcançarmos a nossa bênção. Quando nós falamos com a pessoa certa, o que nós precisamos, qual é o milagre, qual é a resposta, faz toda a diferença. Por quê, querido? Porque o problema da geração que nós vivemos hoje é que muitos buscam a resposta para os seus problemas, muitos buscam a resposta para os seus milagres, muitos buscam a resposta para as crises nos seus casamentos, para as suas doenças, para as suas indagações. Muitos buscam soluções para as suas crises em pessoas erradas e em lugares errados. O problema da geração que nós estamos vivendo é que muitos buscam a resposta para as suas lutas, desabafando, sabe onde? Nas redes sociais. Eles acham que lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Face, entre outras plataformas aí, eles acham que lá, eles desabafando, falando dos seus problemas, eles vão ter resposta para os seus problemas, vão ter solução para os seus problemas. É isso que está acontecendo com a nossa geração. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas estão indo para as redes sociais e estão lá despejando os seus problemas. Abram as suas vidas, contam as suas vidas para uma multidão de pessoas que elas nem sabem quem são. E, consequência, elas recebem opiniões diversas, também de uma multidão de pessoas. Opiniões essas que, na maioria das vezes, não são opiniões fundadas na palavra de Deus. Não são opiniões boas, não são opiniões que vêm diretamente dos céus para as pessoas. Por que nós temos que procurar a resposta no lugar certo? Tem que ir na pessoa certa. Porque muitos são aqueles que buscam a resposta para os seus problemas nas noitadas, nas baladas. As pessoas estão com problema, elas falam: eu vou resolver os meus problemas nas baladas. Olha, eu vou resolver os meus problemas na noitada. Eu vou resolver os meus problemas fornicando. Eu vou resolver os meus problemas adulterando. Eu vou resolver os meus problemas até mesmo no álcool. Tem pessoas que acham que o álcool, que as drogas, que a cocaína, que a maconha vai resolver os seus problemas. Ou pelo menos vai aliviar a sua tormenta, vai aliviar o seu problema. Muitos estão procurando resolver os seus problemas em jogatinas, ou até mesmo buscando pessoas erradas, falando com pessoas erradas, e pessoas que não podem resolver os seus problemas. Se você está entendendo, diga amém. Amém. Preste atenção, é de suma importância você parar de buscar respostas em pessoas e lugares errados. Para você ter a sua bênção, para você ter a vitória, para Deus responder a você, é de suma importância você parar de buscar respostas em pessoas erradas e em lugares errados. Pessoas e lugares errados não podem te ajudar, não podem te dar resposta, te darão opiniões, mas não te darão resposta. Quando você busca respostas em lugares errados, em noitadas, em baladas, ficando com um aqui, com outro ali, em adultério, em fornicação, em drogas, em qualquer outra coisa, você busca isso. Você não vai encontrar a resposta que tanto você procura. Algumas pessoas vão te dar até opiniões. Eu acho, por que você não faz assim? Vai por aqui, quem sabe desse jeito? Vão dar opinião, mas nunca uma resposta certa para o seu problema, para a sua dificuldade. Opiniões, elas são diferentes do que respostas. Eu opinar é uma coisa. Eu falar: eu acho que você deve ir por aqui. É diferente de uma resposta. O que você acha? Eu acho que não tenho certeza, é isso aqui. Vai por aqui, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, essa é a resposta. Agora, opinião, todo mundo tem uma opinião. Quantas pessoas aí têm várias opiniões? O mundo está repleto de opiniões, mas diz a palavra de Deus que a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Amém ou não amém? Então aplauda ao Senhor por isso. A resposta certa,
ela vem da boca de Deus. Quem vai falar com Deus? Você então precisa falar com a pessoa certa. Você precisa buscar nos lugares certos. Jesus, ele sim, ele tem a resposta certa para você. Jesus, ele sim, ele tem solução para o seu problema. É em Jesus que você vai encontrar a resposta que você tanto precisa, que você tanto busca, que você tanto aí fica dando cabeçada no mundo, sofrendo. E a resposta está em Jesus. Parece simples esse negócio, e é simples. As pessoas ficam dando cabeçada. O problema está que quando é para você falar com Jesus, quando você está de frente com Jesus, quando você está ali naquele momento de frente com Jesus, naquele momento talvez de oração, talvez naquele momento de louvor, quando você está de frente com Jesus, sabe qual é o problema? Você se cala. Você não fala. Quando você está frente a frente de Jesus, é o momento que era para você falar, é o momento que você se cala. Muitos se calam, ficam mudo, não diz nada, não fala nada. Muitos pensam, acham o seguinte, que Jesus tem que saber o que ele precisa. Ele é Deus, ele é Jesus, então ele tem que saber o que eu preciso. Ele até sabe, mas ele quer que você fale. Ele é Deus mesmo, ele sabe qual é o seu problema, qual é a sua dor, mas ele quer que você verbalize. Ele quer que você fale, ele quer que você abra a sua boca. Assim como ele sabia que o cego queria. Era óbvio que ele queria. O que o cego mais quer? Ver. O que o cego mais quer? Enxergar. Mas mesmo Jesus sabendo, Jesus pergunta para ele. Era óbvio um negócio. Mas ele teve que verbalizar. O problema nosso é que muitas vezes, quando nós estamos cara a cara com Jesus, nós nos calamos. Nós ficamos quietos, ficamos mudos. O problema está que a maioria das pessoas, ela desabafa para aqueles que não podem resolver os seus problemas e se cala diante daquele que é a resposta para o seu problema. Diante daqueles que não podem resolver, aí te fala. Aí vai na internet e fala. Aí vai nos bares e fala. Aí vai falando com todo mundo, vai contando os problemas para todo mundo. Pessoas que não podem resolver o seu problema. Aí quando está frente a frente com aquele que tem a resposta, aquele que pode solucionar os seus problemas, esse cara fica tímido. Não expressa nenhuma reação de adoração, de louvor, não fala nada. O pessoal fala o seguinte, olha, estou passando problema, eu vou para o bar, eu vou me acabar no bar. Talvez você já fez até isso. Eu vou me acabar naquele bar, naquela festa. Eu quero esquecer os meus problemas. Aí você vai para os bares, vai para as festas, vai para a rede. Aí dança de 11 da noite até 6 da manhã. Pula, grita, pega de tudo quanto é jeito, quanto é modo, não tem vergonha de nada. Passa ali aquelas 6 horas e esqueceu do seu problema. Aí você volta para casa, o seu problema está lá. Aí comenta com um do seu problema para um, para outro, aquela pessoa que você acabou de conhecer ali, aí você vai lá, vomita tudo, fala para ele. O vídeo que eu falo aí, né? Você está doidão não. Você fala, é o que está passando o seu problema. Aí quando vem para a igreja, não, aí não quer fazer nada. Levanta a mão. Levanta a mão. Dá um glória aí. Canta louvor. Desse jeito. Sem corte. Quando nós estamos na presença do Mestre, na presença de Jesus, daquele que pode resolver o problema, aí está na hora da gente, aí que tinha que se descabelar mesmo. Aí que a gente tinha que pular, gritar, dançar. Aí que a gente tinha que fazer alguma coisa. Não, mas quando chega aqui, aí eu não conheço ninguém, até parece que no bairro você conhece todo mundo. Ah, mas eu estou com vergonha. Vai lá, você não tem que não. Aí você quer
nosso problema a gente se cala. A gente não expressa nenhuma reação. Você está entendendo? Diga amém. O mais grave é que quando aquele servo, que nós lemos aí em Lucas 18, quando ele tentou buscar solução no lugar certo, quando ele foi atrás da resposta no lugar certo, na pessoa certa, a multidão foi contrária a ele. Enquanto ele estava procurando em lugares errados, cara, tá tudo certo, a multidão te apoia, vai lá, tá ele mesmo. Vai lá, atrás mesmo. Vai lá, faz isso mesmo. Quando está fazendo o que a multidão quer, tá legal. Mas a partir do momento que esse servo, ele vai buscar a resposta, o milagre dele no lugar certo, aquela multidão vai contrária a ele. Olha no versículo 39, está com a Bíblia aberta ainda, versículo 39 do capítulo 18. E os que iam passando repreendiam-no, para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele foi buscar a resposta no lugar certo, na pessoa certa, e a multidão foi contrária. Já aconteceu isso com você? Talvez está acontecendo isso com você. Quando você tomou a decisão de procurar, de pedir ajuda à pessoa certa, no lugar certo, a multidão foi contrária a você, ou está sendo contrária a você. Quando você decidiu: olha, eu vou para a igreja, eu vou buscar Jesus, olha, eu quero largar essa vida louca que eu estou vivendo, eu quero seguir, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Aí quando você começa a dar passo em direção, começa a gritar misericórdia, começa a pedir ajuda, aí a multidão se levanta contra você. Aqueles que falam que são seus amigos, você está maluco, cara? Você vai ser crente agora? Você vai ser Bíblia agora? E as baladas, cara? E as cachaças? E o pega-pega, meu irmão? Vai parar de pegar aqui, pegar lá? Você crê, vai ser Bíblia? E ele sabe que você está sofrendo, ele sabe que a sua dor aumenta cada dia mais. Ele sabe que se você continuar desse jeito, você vai talvez entrar num quadro de depressão. Em vez da multidão apoiar ele: opa, está ali Jesus, o cara que pode resolver o seu problema. Porque esse camarada cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto quando ele pergunta quem está passando por essa fala de Jesus, ele logo levanta e começa a gritar. Então ele já conhecia o mestre. Ele já conhecia falar, ele ouviu falar de Jesus. E ele sabia que Jesus poderia resolver o problema dele. Mas quando ele se levanta para ir na direção certa, daquela pessoa que podia resolver, a multidão se levanta no ponto: querido, ei, presta atenção. Vão se levantar contra você. Os seus amigos não irão te apoiar. Quando você tomar a decisão, seus amigos que não professam a mesma fé, não irão te apoiar quando você tomar a decisão de ir para a igreja. Eles vão querer te levar para tudo quanto é lugar. Eu sou nascido e criado na igreja, já isso umas 400 milhões de vezes. Mas teve uma época da minha vida que eu me desviei do mundo. E quando eu tomei a decisão de voltar, os meus amigos se levantaram contra. Falaram: você não acredita? Duvido. Você não. Cara, semana que vem a gente tem um churrasco para ir, tem cerveja, tem moleque, não sei o que, Não, senão eu não vou deixar você ir para a igreja, você está maluco? Para que isso? Cheio de problemas. Estou cheio de provas. De repente me apoiaram, mas não. O apoio deles é: não vai para a igreja, não vai procurar Jesus. Isso acontece com todo mundo. Você não é o único da face da terra que acontece isso, não. Os amigos se afastam, que é cancelado nas redes sociais, que às vezes a
família se levanta contra. Quantos estão aqui na igreja que só ele é crente dentro da sua casa? Seu pai não apoia, sua mãe não apoia, seu irmão não apoia, só ele é crente. Ou o marido é crente, a mulher não é, ou vice-versa, e um não apoia o outro. Quando a gente toma a decisão de buscar a resposta, de buscar a solução para os nossos problemas não dar certo, querido, a multidão vai se levantar contra. Entenda esse negócio. Mas mesmo a multidão sendo contrária, esse rapaz ele tomou a decisão de pedir ajuda a Jesus. Ele deu esse passo de fé na direção certa. Ele não se importou com a multidão. Se você continuar se importando, cara, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Você vai continuar com seus problemas. Ele não se importou quando a multidão falou para ele, cala! Aí ele gritou ainda mais. Quanto mais a multidão falava para ele sem calar, mais alto ele gritava, mais alto ele clamava a Deus. Ele deu esse passo de fé. Os seus passos de fé precisam ser dados na direção certa. Fala comigo, os meus passos de fé precisam ser dados na direção certa. Entenda esse negócio. Você precisa caminhar na direção certa. Você precisa caminhar na direção correta. Esse cego, esse jovem, ele deu seus passos de fé na direção certa. A primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que o cego fez foi responder a pergunta de Jesus. O que queres que te faça? Cara, quando você dá um passo de fé em direção a Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele para, ouve e manda chamar. Ei, acho que você não pegou. Acho que você tem que ter. Quando você dá um passo de fé em direção a Jesus, quando você dá o seu passo de fé no lugar certo, em direção à pessoa certa, ei, querido, não importa quantos problemas estão em volta, Jesus para exclusivamente para ouvir o seu problema. Jesus para exclusivamente para te receber. Jesus, ele se importa com a sua dor, ele se importa com o seu problema, ele se importa com você, cara. Tinha uma multidão ali, quantos pedidos, quantos clamores, tanta gente querendo também mesmo tocar em Jesus, mas ele para aquele camarada que era cego, era mendigo, a qual as pessoas não davam importância para ele. Jesus para e faz essa pergunta maravilhosa: o que queres que eu faça? Olha para mim. Quando Jesus pergunta, é hora de falar. Quando Jesus faz a pergunta, querido, aí sim está na hora de você falar, está na hora de você se humilhar, está na hora de você pedir, está na hora de você clamar, está na hora de você exercer a sua fé naquele que pode resolver o seu problema. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Quando ele pergunta, fala. Não está na hora de você calar, está na hora de você falar. É a pessoa certa, é o lugar certo, é ele que pode resolver o seu problema. Jesus sabia qual era o problema dele? Sim, sabia, já falei aqui. Mas aquele camarada precisou verbalizar, precisou falar. Ele precisou acreditar que era Jesus a resposta do seu problema. Glória a Deus, glória a Deus. Pega essa. Não é só andar ao lado de Jesus, é preciso falar com Jesus do seu problema. Não é só andar do lado de Jesus, não. Ele poderia estar ali, querido, andar do lado de Jesus. Jesus talvez não dá para ele. Qual é o seu problema? Você fica quieto. Não é só vir na igreja, não é só participar de GC, não é só cantar louvores, é falar com Deus, é falar com Jesus onde está a sua dor, qual é o seu problema, qual é a dificuldade que você está enfrentando, o que você está passando, é falar com Jesus. Porque senão você vai passar mais um ano aqui na igreja, enfrentando o problema do seu casamento,
da alma, doentes do espírito, doente até mesmo da carne. Se você não falar a Jesus, o meu problema é um câncer. Eu estou com câncer, eu quero ser curado. O meu problema é o vício. Eu sou viciado, Jesus, ou em pornografia, ou em droga. Eu sou viciado, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Não é só andar, não é só vir aqui na igreja, não, que ele não fala. Não é só vir no culto da resposta e esperar. Jesus sabe, então, ele que traga a resposta para mim. Se humilha para mim. Não clama para ver. Não chora aos pés do Senhor para ver. Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Mateus 7. Versículo 7, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abri-se-lhe-á. Uau! Tremendo esse negócio, vou repetir. É só pedir que vai se abrir, dar-se-vos-á. Está falando na Bíblia, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai abrir. Porque aquele que pede, recebe. Então tem que pedir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aleluia. Mas tem que exercer esse negócio. Tem que pedir, tem que buscar, tem que se humilhar. Tem que pedir, tem que falar. Tem que se derramar aos pés do Senhor. Tem que se humilhar mesmo, cara. A mesma energia que você tinha para o mundo, essa mesma energia você tem que ter para Deus. Para Cristo. Se lá você gastava toda a sua energia para dançar com o capeta, e por que você não quer gastar toda a sua energia para dançar para Deus? Para estar na presença de Deus. Você não quer medir esforços? Forte esse texto. Quando aquele camarada buscou a resposta do seu problema, no lugar certo, na pessoa certa, a Bíblia fala que o milagre foi na hora. Foi no mesmo instante. Quando ele busca a resposta no lugar certo, na pessoa certa, no local lá. Versículo 43 fala aqui, e logo ele viu. E logo os seus olhos foram abertos. Jesus faz a pergunta, ele responde, Jesus fala para ele, vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele foi curado. No mesmo instante ele alcançou a sua bênção, alcançou a sua vitória. Percebe algo aqui, querido? Viu? Olha quanto tempo nós perdemos buscando resposta para os problemas das pessoas erradas, nos lugares errados. Olha quanto tempo da nossa vida nós perdemos buscando resposta em lugares errados, em pessoas erradas. Olha quanto estresse. Olha quantas noites mal dormidas. Olha quantas doenças pessoas adquirindo na sua alma e até mesmo no seu físico, porque estão com problema e buscam os seus problemas em lugares errados. Olha quantos casamentos acabaram, foram destruídos porque pessoas procuraram soluções em lugares errados. Olha quanto tempo as pessoas perdem, olha quanto tempo nós perdemos quando nós demoramos ir até Jesus e contar a Ele qual é o nosso problema e ter fé nele. É claro que a fé ela é primordial para alcançar a sua vitória, para alcançar a sua bênção. Esse camarada teve que ter fé. Teve que acreditar que Jesus ia ser a solução do problema dele. Sem fé, diz a palavra de Deus, que é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar.
Jesus. Tem que confiar em Jesus. Esse camarada fez. Talvez você sabe que Jesus é a solução do seu problema. Você não quer clamar. Você não quer gritar. Acho que você muitas vezes não quer nem abandonar o pecado. Quer continuar sofrendo. Se não tem fé, não tem milagre. Se você tem pouca fé, tem pouco milagre. Quem pouco confia, não conquista. Ou pouco conquista. Se não tem fé, não tem milagre. Mateus, capítulo 13, versículo 58. Jesus diz o seguinte, que Jesus não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Esse texto aqui está falando da terra natal de Jesus. Está falando de uma certa feita, Jesus voltou para a sua terra. Jesus foi lá pregar na sua terra. Jesus foi lá libertar, Jesus foi lá curar, Jesus foi lá pregar as boas novas. Mas as pessoas, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por causa disso, Jesus não pôde fazer grandes milagres, grandes coisas ali naquele lugar. Não fez muitas maravilhas, por causa da incredulidade daquele povo. Não acreditar. Contava os seus problemas para todo mundo. Mas quando chegou aquele que podia resolver os problemas, eles não acreditaram. Não contaram. Talvez já é o seu caso. Talvez você conte o seu problema, a sua dificuldade para todo mundo, mas não quer contar para Jesus. Aí não tem como Jesus fazer um milagre na sua vida. A incredulidade atrapalha o milagre. O que fala no texto? Ele não pode fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade. Conta o problema para todo mundo, mas não quer contar para Jesus. Quando você se cala diante da pergunta, que queres que te faça? Você impede de obter a resposta de Deus ao seu problema. Muitos de Nazaré, muitos daquela cidade ali onde Jesus estava, não alcançaram a sua bênção, não tiveram resposta para os seus problemas, porque eles não quiseram contar os seus problemas para Jesus. Jesus estava ali, o que quer? Ei, o que quer que eu te faça? Ei, você, o que você quer que Jesus faça? Ei, o que você quer que eu te faça? A maioria não quis contar. Poucas pessoas confiaram em Jesus. E aqueles que confiaram tiveram a sua vida mudada. Você está nesta noite diante de Jesus. E a pergunta de Jesus para você é: o que quer que eu te faça? Coloca de pé. Olha, Jesus. O que você precisa? O que você necessita? O Jesus que fez milagre no passado é o mesmo Jesus que está aqui hoje presente. Talvez você não está vendo, mas a presença dele é real nesse lugar, meu amém, querido. Estamos aqui em nome dele. Essa igreja pertence a ele. O que você quer que Jesus te faça? Aleluia. Você tem fé em Jesus? Você tem coragem de abrir o seu coração e contar o seu problema para Jesus? Talvez o seu problema você tem que falar até baixinho. Porque se o vizinho do lado ouvir, vai ser um escândalo. Maravilha de Deus. Mas não importa o tamanho do seu problema. Existe alguém aqui nessa noite que é muito maior que o seu problema. Que é muito maior que o seu dor. Que é muito maior que a sua ferida. Existe alguém aqui nessa noite que pode e quer resolver o seu problema. Ele é a resposta que você precisa. Ah, mas tem que falar. Você tem que confiar. Tem que ter fé nele. Não adianta só andar do lado dele. Tem que falar para ele. Ô, glória. Deus, eu preciso mudar.
sou um grosso, eu sou ignorante, eu não trato bem a minha esposa, eu não consigo amar meus filhos, eu não consigo cuidar bem da minha família. Senhor, me muda! Eu sou um mentiroso, eu sou um fornicador, eu sou um prostituto. Muda a minha vida! Porque isso está me corroendo, está me matando. Feche seus olhos. Vou te dar uns minutos para você pensar. Se você